que fazer quando a dívida vira uma bola de neve? Buscar a conciliação via órgãos de defesa do consumidor? Apelar à justiça? Como o projeto de lei trata dessa e de outras questões? É o que vamos ver agora. Então, nós temos 3 tipos de consumidores de crédito. Tem aquele consumidor passivo, que é o devedor que se vê em possibilidade de cumprir os seus compromissos de crédito por motivos exteriores e imprevistos, né? Tal como o nascimento de um filho, um divórcio, uma doença na família, um desemprego. Tem um ativo inconsciente que agiu impulsivamente e deixou de calcular corretamente a sua solvabilidade. E tem o ativo consciente. O ativo consciente é aquele que vai no mercado, sabe que não tem condições de cumprir aquela obrigação e mesmo assim obtém o crédito. É muito importante que exista um marco legislativo da oferta de crédito. Esse marco hoje não existe, ainda não existe. E isso gera discrepância dentro das atuações dos diversos bancos e dos diversos agentes de crédito da nossa economia. Esse projeto traz o marco legislativo da oferta de crédito, aqui denominado ou acunhado de crédito responsável, né, de oferta de crédito responsável, mas para nós é muito importante a existência dessas regras e que a partir da publicação, da conversão do projeto em lei de sua publicação, tornam regras que balizam toda a concorrência dentro do mercado de crédito, concorrência que deve se dar de forma leal e de forma justa entre todos os agentes. Estamos de acordo, como Febraban, com o artigo 54E. A nossa maior preocupação é a falta de uma limitação temporal para que aconteça o fenômeno dos contratos conexos. Dizer que o banco fica responsável, o banco que financiou, fica responsável por um vício oculto que ocorra daqui a 4 anos no veículo, com o veículo financiado, parece ser uma dose excessiva do remédio e isso pode se tornar veneno. E pode se tornar veneno pelo simples motivo de que o que está sendo posto no projeto é que o banco seja quase que uma seguradora do bem, uma seguradora da qualidade do bem. Este componente de seguro certamente será passado para o preço do contrato. O artigo 27A, que aumenta os prazos prescricionais de 5 para 10 anos, não nos parece razoável duplicar o prazo prescricional, hoje geralmente aceito para as relações de consumo, de 5 para 10 anos, especialmente considerando o número de transações de consumo que temos na nossa sociedade, considerando a sociedade digital e considerando outros parâmetros de prescrição. Por exemplo, a prescrição do crédito fiscal hoje se dá com 5 anos. A prescrição da cobrança de dívidas líquidas se dá com 5 anos. Por que conceder um prazo tão grande para que o consumidor reclame e obrigue, então, as instituições financeiras e aos fornecedores no mercado em geral a preservar documentos, a preservar evidências, a preservar meios de prova que se tornam, sim, bastante custosos? A regra diz que considera-se abusiva a cláusula que permita o fornecedor alterar o contrato. Unilateralmente, obviamente. Isso, de novo, parece muito razoável, isso, de novo, parece muito plausível. Entretanto, existem no mercado contratos de relação continuada. Pensem os senhores, por exemplo, alguém que abriu uma conta corrente na década de 70. O contrato de conta corrente da década de 70 nada dizia e nem poderia dizer sobre movimentações bancárias pela internet. Nada dizia e nem poderia dizer sobre cartão com chip, cartão de crédito. Então, o banco deveria poder disponibilizar para os seus clientes, nos contratos de relação continuada, alterações contratuais que pusessem esse contrato ao passo da nova realidade do mercado, sempre preservadas as relações existentes previamente. Nossa preocupação está com a questão da fixação de um mínimo existencial de 70% para todos os consumidores. Não é? Esse mínimo existencial foi fixado a contralicença e vislumbra pelo artigo 104A, que ao permitir o comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor, ao estabelecer que esse é o nível de superendividamento, resta para o consumidor 70% de sua renda. E nos casos que nós temos atendido, nas conciliações de superendividamento que nós temos realizado no Poder Judiciário,
nós vislumbramos que para alguns consumidores com renda baixa, às vezes o comprometimento de menos do que 30%, né, já indica uma situação de superendividamento. De que renda, primeiro, eu estou falando? Da renda bruta ou da renda considerando a capacidade de rolagem desse indivíduo? Quando eu olho da renda bruta, eu tenho um problema. Dos que já tomaram crédito, dos que já se declaram endividados, tá? Pesquisa da própria Serasa, o comprometimento da renda líquido hoje, da renda bruta, tá? do principal, é de 47%. Se eu hoje fizer uma regra onde eu limito a 30% e eu obrigo a repactuação posterior ou crio um limite ao endividamento desse indivíduo, ele vai se tornar um inadimplente. Tá? Então, assim, de novo, essa é uma variável muito delicada e que varia de situação para ser definida em lei. Essa é uma situação que deveria ser regulamentada posteriormente. O nosso receio é que o projeto de lei constando a menção apenas à realização de audiências judiciais possa dar um intérprete, possa permitir uma interpretação de forma que as audiências extrajudiciais não tenham efetividade, muito embora a Lei Complementar 132, que é a Lei Complementar da Defensoria Pública, no seu artigo 4º, ela dê poderes ao defensor público para realizar essas audiências de conciliação extrajudiciais. O PROCON São Paulo tem uma bela experiência em que há uma colaboração entre o Tribunal de Justiça e o PROCON. Então, o PROCON faz a conciliação, mas sob a supervisão do Judiciário. Então, é uma juíza para 3.600, e os últimos acordos dele foram 3.680. Então, veja, um juiz, 3.600 acordos, porque é feito pelo PROCON. Então, acho que isso é um exemplo de sucesso, é na prática já acontecendo, né? E nós deveríamos, sem dúvida, homenagear nesse projeto. Então, não vejo por que né? Acho que temos que incluir, sim, uma participação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que fará essa conciliação, sem dúvida, muito bem, como tem feito, né? Mas com essa presença do Judiciário convidando os credores a vir. Não vejo insegurança jurídica, ao contrário, vejo aqui uma grande evolução e, nesse sentido, pediria aos eminentes senadores e deputados aqui presentes que olhassem com carinho esse projeto de lei do Senado Federal 283/2012, que, na minha opinião, e de tantos, pode levar o Brasil para um momento sustentável de desenvolvimento e de realmente uma grande massificação, um grande acesso ao crédito. Naquilo que depender desse relator, nós estaremos trabalhando para que, no máximo, ainda no primeiro semestre, nós tenhamos toda a condição de votar isso no plenário do Senado e possamos oferecer à Câmara para que o Congresso Nacional possa dar a palavra final e nós possamos oferecer à sociedade brasileira, vis-à-vis, à luz, não é, da conjuntura econômica e social, essas adequações ao nosso Código de Defesa do Consumidor. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.